Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vim aqui dar mais uma palhinha referente a esse segmento de manutenção de drivers. Este daqui é um CFW 500, 220 volts, 10 ampere, para um motor de 3 CVs, 3 cavalos. Esse daqui a gente já fez uma verificação física, a gente fez uma análise, uma pré-análise dele, e a gente detectou que o módulo estava em curto no braço W dele. Ou seja, a gente já retirou o módulo aqui, e é de suma importância, antes que você... o módulo está com problema, você retirar e colocar outro, isso não é viável. Pode ser que o sistema de disparo não esteja legal e na hora que você colocar um módulo novo e energizar, ele feche curto, podendo, além de você perder dinheiro, porque vai gastar um módulo novo queimando, podendo perder, dependendo do tipo de surto que houver, o equipamento em si, você pode danificá-lo mais ainda do que já está. Então é sempre importante, principalmente na área de potência, quando você for trocar um módulo, testar o sistema de disparo. Uma técnica que eu utilizo aqui, além de fazer análises físicas, como eu já ensinei no outro vídeo, é verificar em escala de resistência esses capacitores, verificar os diodos no sistema, no teste de diodo no multímetro, verificar as condições que estão aqui. Além disso, é importante que você energize o equipamento e efetue os testes de disparo para verificar que o sincronismo de disparo esteja ok. Nesse caso aqui, nós temos esse módulo, é um FP30R06. Como que a gente inicia o processo para poder energizar ele? Primeiramente, a gente vai pegar o datasheet desse módulo para poder encontrar a pinagem adequada onde a gente vai injetar essas tensões. Esse é o FP30R06. Nessa posição, ele está instalado assim nessa placa. Então a gente consegue identificar, desculpe as marcações aqui, é que a gente já fez alguns testes antes. A gente consegue identificar onde que vai a entrada de energia. Se a gente verificar no diagrama esquemático aqui, a ponte retificadora tem a entrada L1, L2 e L3, sai em P e N, e entram dentro do módulo para disparo do circuito CCCA, entram em P1 e aqui eles vão em EU, EV e EW. O que a gente precisa então identificar? A gente precisa enxergar se alguns modelos eles passam pelo banco de capacitor ou passam por um circuito de proteção nessa região antes de ser injetado no circuito CCCA. Nesse modelo aqui, ele já vai direto, ele tem um barramento na placa na PCB dele, que já faz essa interconexão aqui, NNB, EU, EV e EW, IP e IP1, então aqui eles já estão ligados. Então o que a gente precisa identificar? A gente precisa injetar uma tensão retificada. Você pode utilizar uma ponte retificadora, você pode utilizar um sistema retificador mais apropriado. Eu estou utilizando aqui no laboratório antigo uma ponte retificadora trifásica. Não tem necessidade de ser trifásica, eu utilizo porque tinha aqui. Por comodidade eu já tinha ela aqui. Então, o que eu fiz na época para poder trabalhar? Uma ponte retificadora, um pequeno circuito de filtragem aqui, porque eu utilizo ela tanto em 220 quanto em 380, sem problema algum. Ela é para, deixa eu verificar aqui, até 1600 volts. Então, tranquilo, eu posso utilizar. Como não acho capacitores para 380 volts, o que eu fiz? Eu liguei dois capacitores em série, ou seja, eu permaneço com a mesma capacitância e aumento a tensão de ruptura aqui dos dielétricos. Então eu posso trabalhar com 380 volts aqui sem problema algum. E aqui eu vou ter a saída positiva e negativa, retificada e filtrada já. O que eu vou fazer? Aqui na placa, segundo o diagrama, esse módulo vai estar instalado nessa posição. Então eu vou injetar aqui nesse módulo, vou injetar o positivo ou em P ou em P1, sem problema. E o negativo eu vou injetar aqui no quarto pino de cima, que é a entrada do pino negativo. Eu vou dar uma pausa aqui, vou soldar
os cabinhos pra gente fazer um teste e já volto com o vídeo pra vocês. Prontinho, galera, de volta. Aqui eu já soldei um fiozinho para entrada positiva aqui, um fiozinho para entrada negativa. Liguei aqui a placa de controle. Sempre tá utilizando por segurança, principalmente no primeiro teste, fazer uma lâmpada, colocar a lâmpada em série para alimentação. Caso haja um curto, alguma coisa, o curto será muito menor o problema apresentado, porque ele não chegará a fechar um curto por completo, porque a lâmpada, o que ela irá fazer? A lâmpada serve como um limitador de corrente, ou seja, caso haja um curto, ela vai limitar a corrente que é passada por ela, evitando assim uma explosão, alguma coisa mais grave. Então é sempre importante, utilize artifícios de segurança, tá? Aqui eu não estou mostrando muito bem, mas aqui, ou seja, tem alguns equipamentos, eu sempre tenho isolação. Esse aqui no caso ainda está aberto, mas isso aqui no laboratório novo vai ficar numa caixinha fechada, toda isolada. Então assim, eu recomendo a vocês, sempre utilizem segurança, por favor. Isso daqui não é brincadeira, é gostoso, é um trabalho para quem ama, mas tem que ter segurança como qualquer outra profissão, tem riscos envolvidos. Vamos lá para uma explicação mais detalhada. Então eu alimentei o circuito, fiz as ligações aqui. E o que eu vou fazer? Como é um equipamento 220 volts, a priori eu vou ligar numa tensão pequena, 110 volts, que é o suficiente já para ele poder startar e a gente ver se o sistema está funcionando. Lógico, ele vai dar um erro, subtensão, porque é uma tensão menor do que a de trabalho dele, mas já é o suficiente para a gente poder enxergar. Vou alimentar com 110 volts e depois alimento com 220. Alguns tipos de inversores eles não chegarão a startar com 110 volts, mas você já consegue enxergar que um LED acendeu, não houve algum tipo de surto, a lâmpada em série, se ela permanecer acesa, com uma incandescência bem alta, isso induz que existe um curto-circuito ali. Então se ela, por mais que não ligue o inversor, mas se a lâmpada logo no startup ela energizar, brilhar e em seguida apagar, quer dizer provavelmente que o sistema aqui dentro tá ok, tá? Vou fazer a alimentação aqui em 110 volts. Eu vou fazer novamente aqui porque vocês não viram a lâmpada incandescência dela. Vou apagar ela aqui, esperar alguns segundinhos ali pro link CC descarregar, mas como vocês podem ver já aparece um sub aqui, ele já alimentou o equipamento. Tá. Observem a lâmpada, ela logo de início ela irá brilhar, porque é uma corrente alta que circula no primeiro momento, e depois que os capacitores do link CC eles se carregam, a corrente tende a diminuir. Viu que bacana? O inversor starta, ele aparece sub, porque eu estou ligando aqui em 110 volts. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais de perto. Agora eu vou desligá-lo. Eu vou montar os aparatos aqui no osciloscópio para vocês poderem enxergar o teste de disparo, tá? E já volto. Galera, de volta. Uma outra explicação antes de iniciar os testes de disparo, tá? Sem módulo, prestem atenção, tá? Sem módulo. Sem o módulo de potência, eu não tenho fisicamente esses IGBTs. Mas eu tenho o pino do gate, eu tenho as saídas UVW e eu tenho aqui a entrada do GND, do negativo, e em cima do positivo. Como eu não tenho fisicamente esses IGBTs, a possibilidade de um curto-circuito é quase nula. Lógico, pode ter algum outro problema em outro componente que pode fechar um curto em outro local. Mas aqui o que eu preciso? O semiciclo negativo, maravilha, ele já tem a referência do GND. Porém, o semiciclo positivo, ele precisa de uma referência para poder disparar o gate.
O sistema do semiciclo positivo, ele tem um sistema de bootstrap, um capacitor, e sempre ele só vai pulsar o gate positivo após pulsar o gate negativo. Por quê? Porque quando é gatilhado, ou seja, o gate é energizado do semiciclo negativo, ele passa tensão negativa aqui pelo circuito. Carregando um capacitor de bootstrap muito pequeno, mas por um tempo pequeno também, suficiente para poder gatilhar o IGBT positivo. Sem o IGBT no local, o que acontece? Ele não vai fazer esse carregamento do sistema de bootstrap. Então o que eu faço aqui? É uma artimanha que funciona em alguns modelos. Lógico, cada modelo você vai precisar analisar passo a passo antes de fazer qualquer coisa. Por isso que é importante entender como funciona para poder entender o que você vai fazer. Então o que eu faço? Eu pego as saídas UVW, que já estão aqui, ou seja, e ligo no negativo. Ou seja, eu vou colocar todos os IGBTs no mesmo referencial. Os IGBTs não, porque eles não estão no local. Mas eu vou colocar todos os pontos necessários no mesmo potencial, no negativo. Então o que eu faço? Eu pego o VW e ligo no negativo. Como não tem o IGBT, por mais que ele mande o sinal do gate, ele não tem nenhum IGBT para poder acionar, então não vai fechar curto. Nesse modelo, o CFW500, esse modelo, esse frame aqui, ele já possui a saída, ou seja, o "-BR" aqui, que é interligado no GND, no negativo. Então eu pego ela aqui, ligo ela e jumpeio no VW, que nada mais é do que o que eu expliquei agora. Então o que eu fiz? Eu fiz que com os 6 pontos de gatilho do gate estejam no mesmo referencial, então eu consigo medi-los todos juntos, sem módulo de potência. Outra interessante que veio aqui é o seguinte, o sistema de pré-carga. Por que a gente está utilizando uma lâmpada em série? Se eu colocar 110 volts, vai aparecer um sub e nem vai alimentar o sistema de pré-carga, ou seja, o sistema de pré-carga não vai ser acionado. Como vocês podem ver, eu vou ligar no 110, a lâmpada carrega, o equipamento até chega a ligar, porém o sistema de pré-carga não é acionado, porque ele está em subtensão, ele está com uma tensão abaixo do que ele trabalha. Vou desligar agora, esperar desenergizar um pouquinho. Isso é interessante porque a gente já consegue enxergar que o sistema de pré-carga está atuando neste modelo, tá? É aí que vai a questão. Cada modelo vocês vão analisar caso a caso, como ele funciona. A base de todo inversor é igual, é semelhante. Tem um sistema de retificação, um sistema de filtragem, de armazenamento de energia e um sistema de controle e de conversão. Tá, ele desligou, agora eu vou ligar no 220. Preste atenção que o relé de pré-carga vai acionar depois de ele ser startado. Viu? A lâmpada até brilha um pouco maior, ela se apaga depois de um momento e o sistema de pré-carga é acionado, indicando que o sistema de pré-carga está funcionando. Local sem nenhum erro. Se eu startar aqui, ele vai funcionar. Eu vou dar uma pausa agora e vou montar aqui o osciloscópio e mostrar para vocês como é que a gente vai fazer essas medições. Voltando, galera, ó, eu peguei aqui um cabinho. O osciloscópio meu, ele é de 4 canais, porém ele não é de canal isolado. Então isso significa que todas as referências dele são ligadas em comum. Todas são ligadas iguais e são ligadas na terra da sua energia elétrica. Tá? Eu peguei aqui então um outro cabinho, coloquei no mesmo referencial, no GND do inversor, sempre tomando cuidado, isolando, como eu já disse, precaução nunca é demais, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar, eu vou utilizar 2 canais do meu osciloscópio e vou medir. Por que eu vou medir um braço junto? Por quê? Muitas vezes você pode ter um sistema que está funcionando os disparos, porém não está sincronizado. Se você mede só o canal de cima, depois mede só o canal de baixo, o que vai acontecer? Você pode até ver um disparo no osciloscópio,
porém você não sabe se um está casando com o outro, se o dead time vai estar funcionando legal. Então o que a gente vai acontecer? Aqui a gente vai identificar onde está o gate do, vamos lá, o gate do braço W, por exemplo, é o G1 e o G2. Na pinagem, eu estou utilizando dessa forma porque é como ele está ali instalado, tá? Ó, o G1 e G2. Então é o segundo da direita para a esquerda, de cima e o de baixo. Vou fazer as medições. Aqui ainda está desligado, tá? Eu vou montar todo o equipamento primeiro. Aqui eu vou colocar no segundo. Eu posso até deixar, não preciso ficar segurando, porque o osciloscópio, a vantagem que ele tem ele vem com essa garrinha, né, para você poder grudar, mas você pode destacar ela sem problema. Ele vai ter um pininho aqui para você poder encostar os terminais. Então a gente coloca aqui no segundo. Segundo passo, eu vou fazer a alimentação do equipamento agora. Ele ainda está com o sistema de lâmpada em série. Deixa eu arrumar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Vou alimentar ele com 220 volts. A lâmpada acende e logo em seguida vai se apagando, porque indica que o banco de capacitores tá legal. Ele energizou, chegou a tensão de trabalho e estanqueou ali. Tá, aqui ele tá ligado, tomando todo o cuidado possível para não meter a mão no local onde você não deve. O sistema da placa de controle tá ligado ali e eu vou efetuar aqui o disparo em 3 Hz. Frequências baixinhas é melhor de você enxergar. Vamos aqui para o osciloscópio agora. Como vocês podem ver, o canal U, bem bacana. O semiciclo, o disparo do gate do semiciclo positivo U não está casando. Ó, eu vou dar um stop aqui. Não está, ou seja, quando está positivo o semiciclo negativo, está negativo o semiciclo positivo. Isso que a gente busca, que ele esteja bem sincronizado. Aqui, num tempo de 50 microsegundos, é bacana para poder enxergar isso daí. Para a gente enxergar o dead time, para ver se está bacana, o que a gente faz? A gente diminui ainda mais esse tempo. O dead time ele funciona aí por volta de 2,5 microsegundos. E é obrigatório ter, por quê? Você pode ter um chaveamento do semiciclo negativo, e se você não tiver um tempo morto ali que garanta que um não vai estar chaveando ao mesmo tempo do outro, ele pode ainda estar chaveado o semiciclo negativo e chavear o semiciclo positivo. O que isso vai acontecer? Vai fechar um curto-circuito. Vou tirar aqui do Room Stop. Vamos tentar captar uma imagem aqui legal. Vou colocar em 5 microsegundos ali, a gente poder enxergar. E vou dar um stop. Olha lá, show de bola. Agora eu vou regular aqui a posição dele para a gente poder verificar isso. Muito top. Bem próximo de 2,5 microsegundos. Eu vou aumentar aqui o tempo para a gente poder enxergar melhor. Tá vendo? Ó? Tá em 2 microsegundos por gratícula. Então, ó, o semiciclo negativo desliga e só depois de aproximadamente 2,5 aqui tá dando 2,1 aproximadamente microsegundos. Mas já é o suficiente, tá bacana esse dead time. Como a gente pode enxergar aqui, ó, desliga o semiciclo negativo, leva um tempo, aí inicia-se o semiciclo positivo. Por que a onda tem esse formato característico de capacitor? Isso é devido à construção física de semicondutores isolados, como IGBT, MOSFET. Por quê? Pela forma do isolamento físico dele, ele acaba se tornando um capacitor. Então, esse efeito que dá no sinal é devido a essas capacitâncias parasitas que aparecem. Bom, galera, acho que era isso nessa palhinha, para não ficar muito maçante. Ó, eu posso ir aumentando o tempo, ó, 50 microsegundos. Por que ela oscila? Eu vou te mostrar aqui. Um PWM visto num osciloscópio, você está vendo que aqui a gente tem o tempo de varredura e ele oscila. Por quê? Porque isso não é um PWM, isso é um SPWM. É um formato de
como vamos dizer para você, é um método de você simular uma onda senoidal utilizando pulsos PWM. Por isso que ela oscila, ou seja, ela começa menos fechada, mais aberta, mais aberta, mais aberta e menos fechada, ou seja, tentando simular uma onda senoidal. Bom, galera, acho que é muita informação, isso vai ficar muito massivo esse vídeo. Por enquanto é isso, eu agradeço aí e um bom final de semana a todos e um bom descanso para todo mundo aí, que acho que hoje é merecido um descanso. Até mais.